Existe uma batalha que todo ser humano enfrenta, mas poucos têm coragem de reconhecer. Não é contra um inimigo externo, nem contra dificuldades do mundo. É uma guerra silenciosa, travada dentro da nossa própria mente. E de todas as armas que podem nos ferir nesse campo invisível, a raiva talvez seja a mais perigosa. Ela surge como um incêndio repentino, consome nossos pensamentos, distorce nossa visão e, se não aprendermos a dominá-la, pode destruir nossas relações, nossos sonhos e até a nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que essa mesma raiva, que parece um inimigo, pode se transformar em uma poderosa aliada? É exatamente isso que os grandes mestres entenderam. E ninguém personifica isso melhor do que Miyamoto Musashi, o lendário samurai. Ele descobriu que a raiva, quando bem direcionada, pode ser uma lâmina afiada para superar desafios e vencer as próprias limitações. Se você busca aprender como transformar a sua raiva em força, então fica comigo até o fim. E se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos que vão te ajudar a se tornar mentalmente inabalável. Imagine estar frente a frente com um adversário que você não pode ver, não pode tocar, mas que tem o poder de te derrubar mais rápido do que qualquer golpe físico. Esse adversário é a sua própria raiva. Na vida, assim como no campo de batalha dos antigos samurais, quem perde o controle das emoções, perde também o controle da situação. Musashi percebeu isso cedo em sua jornada. Ele via nos olhos dos oponentes tomados pela fúria um padrão. Eles se tornavam previsíveis, agiam no impulso, erravam mais. É assim na luta, e é assim na vida. Quando estamos tomados pela raiva, não pensamos direito. Dizemos o que não queríamos dizer. Tomamos decisões que depois geram arrependimento. A visão fica turva, como se uma névoa cobrisse a nossa mente. E aqui está o primeiro grande ensinamento. Se você não domina a sua raiva, ela te domina. E quando ela assume o controle, quem sofre não é só você, mas todos ao seu redor. Família, trabalho, amizades, tudo fica em risco. Entender, isso é o primeiro passo para começar a virar esse jogo interno. Por mais estranho que pareça, Musashi não via a raiva apenas como um inimigo. Ele entendia que, por trás desse fogo descontrolado, existia uma fonte de energia brutal, capaz de ser usada a nosso favor. A questão nunca foi não sentir, mas sim o que fazer com isso quando ela surge. Pensa comigo, a raiva acelera seu coração, te deixa mais alerta, libera uma descarga de energia no seu corpo. Agora imagine se, em vez de deixar isso te dominar, você aprende a redirecionar essa força. É como pegar um rio selvagem e construir uma represa, gerando energia em vez de destruição. Musashi fazia isso nas lutas. Quando alguém tentava provocá-lo, ele não explodia. Ele respirava, focava e usava aquele impulso para aumentar sua concentração, sua precisão, sua disciplina. A raiva deixava de ser um obstáculo e se transformava em combustível. A vida funciona do mesmo jeito. Você pode escolher se sua raiva vai te afundar ou te empurrar para frente, para se tornar alguém mais forte, mais focado e mais preparado para qualquer desafio. Sabe aquele momento em que você perde a cabeça, fala sem pensar, ou toma uma atitude que logo depois te faz pensar: por que eu fiz isso? Pois é, esse é exatamente o erro de quem deixa a raiva assumir o controle. E Musashi sabia disso, como poucos. Ele percebeu que quando alguém se entregava ao impulso, ficava cego. Na luta, isso era praticamente uma sentença de derrota. O adversário, dominado pela fúria, partia para cima sem pensar, errando o tempo, desperdiçando energia, esquecendo da estratégia. Resultado: derrota. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já tomou decisões no calor do momento e depois se arrependeu, discutiu, se afastou de quem ama, perdeu oportunidades, criou problemas que poderiam ser evitados? A raiva, quando não é controlada, tem o poder de transformar qualquer situação simples em um caos completo. Musashi aprendeu que quem age no impulso perde, e isso vale tanto na lâmina quanto na vida.
Dominar o próprio estado emocional é uma vantagem que poucos têm e que separa os que vivem reagindo dos que vivem no controle. Em meio ao caos de uma luta, com espadas cortando o vento e a morte a poucos centímetros, Musashi tinha um segredo simples, mas poderoso: a respiração. Sim, algo tão básico, mas que faz toda a diferença quando a raiva começa a tomar conta. Quando o corpo enche de tensão e a mente começa a gritar, é a respiração que puxa o freio. Musashi respirava fundo, lento e consciente. Isso acalmava o corpo, clareava os pensamentos e devolvia o controle que a raiva tentava roubar. A neurociência moderna confirma: respirar profundamente ativa o sistema nervoso que reduz o estresse, desacelera os batimentos e traz de volta a lucidez. Ou seja, algo tão simples tem o poder de evitar palavras ditas no calor do momento, decisões impulsivas e até atitudes que poderiam te destruir. Então guarda isso. Quando sentir que a raiva está subindo, para. Fecha os olhos se puder. Inspira bem fundo, segura e solta bem devagar. Faz isso algumas vezes. É nesse pequeno espaço entre o estímulo e a reação que mora a sua liberdade. Além da respiração, Musashi usava uma técnica mental que poucos dominam: a visualização. Enquanto seus adversários eram tragados pela fúria, ele se distanciava mentalmente da situação. Ele enxergava a própria raiva como se fosse algo fora dele, uma sombra, uma névoa, uma chama que poderia ser observada, mas não precisava ser seguida. Quando você faz isso, algo mágico acontece. A emoção para de te controlar. Você se torna observador e não refém. Funciona assim. Imagine sua raiva como uma tempestade passando. Você não é a tempestade. Você é quem observa ela do lado de fora. Ela vem, faz barulho, assusta, mas também vai embora. Esse simples exercício te dá clareza. Você começa a entender que aquilo que te provoca nem sempre merece uma reação. Que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, o distanciamento ou simplesmente esperar a mente se acalmar. Musashi não reagia no calor. Ele pensava, analisava, via onde estava a brecha. E aí sim agia com precisão. E é isso que separa os mestres dos impulsivos. Musashi entendia que o estado do corpo influencia diretamente o estado da mente. Você já percebeu que quando está nervoso ou irritado, seu corpo fica tenso? Ombros duros, mandíbula travada, punhos cerrados. É como se o corpo inteiro entrasse em modo de ataque. Ele então desenvolveu um princípio simples, mas muito eficaz: manter o corpo firme, porém relaxado. Uma postura equilibrada, pés bem apoiados no chão, coluna ereta e respiração controlada. Isso não era só uma técnica de combate, era uma estratégia emocional. Quando o corpo está estável, a mente também começa a se estabilizar. É como se você mandasse um sinal para o seu cérebro: tá tudo sob controle. Eu não preciso surtar agora. Faz um teste da próxima vez que estiver prestes a perder a cabeça. Perceba sua postura. Destrava os ombros, descruza os braços, solta a mandíbula. Respira fundo. Só esse simples ajuste físico já é capaz de diminuir a força da raiva na mesma hora. Musashi sabia: quem se mantém fisicamente centrado tem muito mais chance de manter a mente no controle. Musashi não gastava energia lutando contra a raiva. Ele fazia algo muito mais inteligente: redirecionava. Ao invés de se desgastar tentando apagar o fogo, ele usava esse fogo para acender algo maior: foco, precisão e força. Na prática, isso significa que quando ele percebia que a raiva estava surgindo, ele não se perguntava: como eu paro isso? E sim, como eu uso isso a meu favor. Se a raiva traz energia, então ele colocava essa energia em aumentar sua atenção, sua disciplina e sua estratégia. Pensa na sua vida. Toda vez que você sente aquela explosão interna, isso é combustível bruto. Você pode gastar isso brigando, discutindo, se sabotando, ou pode canalizar para treinar mais, estudar mais, produzir mais, resolver aquilo que você vinha adiando. A diferença entre quem vence e quem se perde está justamente nisso. A raiva não precisa ser um veneno. Ela pode ser uma alavanca,
desde que você escolha para onde ela vai. Musashi não fugia dela, ele transformava. Musashi sabia que a verdadeira evolução não acontecia apenas no campo de batalha, mas principalmente depois na reflexão. Sempre que um duelo terminava, ele se afastava, ficava em silêncio e analisava tudo. Onde errou, onde acertou, o que sentiu, por que sentiu. E aqui está uma chave valiosa. A maioria das pessoas simplesmente vive no modo automático. Sentem raiva, explodem, seguem em frente e nem param para entender de onde aquilo veio. Só que quem não reflete, repete. Depois de cada situação onde a raiva apareceu, você precisa se perguntar: o que me atingiu de verdade? Era sobre essa situação? Ou era algo mais antigo que me machuca até hoje? Eu reagi ou eu escolhi como agir? Musashi fazia isso não para se punir, mas para se entender. Cada reflexão era uma armadura a mais contra o descontrole. Porque quando você entende seus gatilhos, eles deixam de ter poder sobre você. E é aí que você começa de verdade a dominar sua mente. Musashi percebeu que a raiva nunca surge do nada. Sempre existe um gatilho. Às vezes é uma palavra, uma atitude, um olhar. Mas, na maioria das vezes, esse gatilho aciona feridas internas que nem percebemos que estão lá. Por isso, ele desenvolveu uma habilidade essencial: identificar esses gatilhos antes que eles tomem conta. É como um guerreiro que sabe onde estão as armadilhas no campo de batalha. Quem conhece seus próprios pontos sensíveis não é pego de surpresa. Pensa bem, se você sabe que certas situações te irritam, já pode se preparar mentalmente. Se percebe que determinados comentários te tiram do sério, pode trabalhar isso antes. Não é sobre viver evitando tudo. É sobre fortalecer sua mente para não ser refém dessas coisas. Musashi entendia que quando você conhece o terreno da sua própria mente, ninguém consegue te desestabilizar. E isso vale para qualquer situação: família, trabalho, relacionamentos ou desafios da vida. Conhecer seus gatilhos é, na prática, assumir o controle do seu próprio destino. Musashi carregava um ensinamento poderoso, inspirado na natureza. Seja como a água. A água tem uma força absurda. Ela pode destruir uma rocha, derrubar uma montanha, mas ao mesmo tempo é maleável, se adapta, flui por onde for preciso. A raiva funciona assim. Se você tenta resistir demais, ela te quebra. Se você se entrega, ela te afoga. Mas se aprende a conduzir, a direcionar, ela vira força. Musashi entendeu que a chave não era se tornar uma pedra, rígido, duro, insensível. A chave era ser como a água, firme quando preciso, suave quando necessário. Na prática, isso significa aprender a lidar com as situações sem deixar que elas te destruam. Saber quando é hora de se posicionar, quando é hora de recuar, quando é hora de simplesmente observar e esperar. Quem aprende a ser como a água não se deixa levar pela raiva, nem pelo orgulho, nem pela impulsividade. Aprende a transformar qualquer situação, até as mais difíceis, em crescimento, força e evolução. E isso, meu amigo, é coisa de mestre. Se existe algo que Musashi nos ensinou, é que o maior combate não acontece contra inimigos externos, mas dentro da nossa própria mente. A raiva, quando não é compreendida, vira um veneno silencioso. Ela corrói relações, destrói oportunidades e faz você ser seu próprio sabotador. Mas quando você entende que não precisa lutar contra ela, e sim aprender a conduzir, tudo muda. O mundo lá fora vai continuar testando sua paciência, sua disciplina e sua capacidade de manter o controle. Sempre vai ter alguém te provocando, situações desafiadoras, imprevistos. Isso você não controla. Mas existe uma coisa que só você pode dominar: você mesmo. Respiração, reflexão, autoconhecimento, controle dos gatilhos. São ferramentas que, se usadas todos os dias, te transformam. E aos poucos você percebe que não é mais refém das emoções. Você se torna o guerreiro que conduz, que escolhe, que não se perde no caos. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo: qual é o gatilho que mais te tira do eixo? Bora construir juntos uma mente forte e inabalável.
Nos vemos no próximo vídeo.